Salve, salve cartoleiros! Estamos de volta com o nosso Clube Cartola Flix. Depois de um bom tempo aí sem gravação, sem vídeos, sem acompanhar aí o nosso Cartola, estamos de volta. Vamos voltar aí, retornar às nossas atividades aí. Canal novo no YouTube. Segue a gente lá, Cartola Flix, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica aí das rodadas do Cartola FC. Eu venho jogando Cartola, estou jogando aí com Palestra do Tauá. Você pode adicionar lá e acompanhar as pontuações. É meu time particular que estou jogando as competições. Mas para as lives aqui, para as gravações que a gente vai fazer, a gente vai criar um novo clube, né? Começando de agora. 110 cartoletas, são poucas cartoletas para essa altura da competição. Mas a gente vai fazer aí o possível com essas 110 cartoletas. Certo? Primeiramente vamos dar uma olhada aí na rodada, né? Essa rodada a gente tem Juventude e Atlético Mineiro, o jogo hoje, né? O jogo de abertura, a gente terá aí as escalações desse jogo, Corinthians e Criciúma, Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Grêmio. Desses jogos aqui a gente pode destacar o Atlético Mineiro. O Juventude vem jogando muito bem, principalmente em casa, porém esse jogo vai ser no Mané Garrincha, né? Então pode facilitar aí para o Atlético Mineiro. Corinthians e Criciúma. O Corinthians não está numa situação muito boa, o Criciúma fora de casa não é o mesmo quando joga em casa, mas acredito aqui sim num potencial da equipe do Corinthians. E o Atlético Goianiense e Vasco, a gente pode apostar aí no Vasco. O Atlético Goianiense dentro de casa não venceu ainda, não está conseguindo pontuar dentro dos seus domínios e tem algumas boas opções aí da equipe do Vasco da Gama. São Paulo e Grêmio também no Morumbi. O São Paulo muito bem na competição, o Grêmio está mal, a gente vê aí possivelmente até os jogadores querendo derrubar treinador, querendo derrubar Renato Gaúcho, pelo que a gente observa dos jogos. Então São Paulo é um grande nome para essa rodada do Cartola. E a gente tem também Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Vitória. Esse jogo Botafogo e Palmeiras, se for igual ao do ano passado, aquele 4-3, tende a ser bom para o Cartola por conta dos gols, mas difícil escolher alguém desse jogo aqui. Fortaleza e Vitória. O Fortaleza em casa, né? O Fortaleza vem de uma vitória em cima do Flamengo lá no Maracanã, então pode o Fortaleza se dar bem aqui. É uma das grandes opções que a gente tem para a rodada também, certo? Vamos lá então. Vamos escalar o nosso time, a primeira escalação, 4-3-3, não tem como. Mas eu quero ir sem lateral, tem muita opção de meia. Realmente, tem muita opção de meia essa rodada. Mas não tem como a gente jogar sem laterais, a gente tem que ter lateral na nossa equipe. O nome da equipe ficou Clube Cartola Flix, certo? Cartola Flix no YouTube, Clube Cartola Flix. Vou criar um Instagram hoje também para o Cartola Flix, divulgo para vocês nos próximos vídeos. Porventura venha acontecer alguma novidade de última hora em algum time, aí a gente vai lá e utiliza o Instagram para atualizar o time e mandar lá para vocês. Então é interessante vocês seguirem também lá no Instagram. Assim que eu criar, faço um videozinho e mando aqui para vocês, certo? Então vamos começar a nossa escalação, né? Primeiro, eu acredito que a gente pode vir aqui nos filtros e marcar os times que a gente estava comentando de serem favoritos. A gente tem Corinthians, a gente tem São Paulo, a gente tem Fortaleza, a gente tem o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro, não é? E só, tem mais algum? Estou esquecendo de algum? São 6, não é? Corinthians, São Paulo, Fortaleza, Vasco, Atlético Mineiro. Tá faltando alguém aqui, mas não estou me recordando. A gente pode acrescentar aqui um Palmeiras, talvez, que enfrenta o Botafogo. É complicado, mas vamos focar nos outros 5 primeiro, né? Vamos filtrar por eles e vamos começar dos goleiros, né? A gente tem o João Ricardo,
uma média, a melhor média desses que a gente marcou. A gente tem o Léo Jardim, a gente tem o Rafael, a gente tem o Matheus Mendes. Do Corinthians, vamos acrescentar aqui os filtros, colocar a dúvida. Do Corinthians a gente não apareceu aqui porque está em dúvida entre Hugo Souza e Matheus Donelli. Eu acredito que joga o Hugo, certo? Então se você está pensando em escalar em algum goleiro, escalar o goleiro do Corinthians, vai de Hugo, coloca o Donelli na reserva porque possivelmente o Hugo possa estrear, certo? Pensando em SG, a gente tem o João Ricardo. Embora o Fortaleza dê muito espaço para finalizações, ele faça muitas defesas além de SG, né? Já fez 70 defesas na competição até então, faz muita defesa, só teve 5 jogos que segurou o SG. Né? O Fortaleza deixa finalizar bastante. Então aqui você tem um combo que pode ter o SG, como também pode ter muitas defesas aí com finalizações da equipe do Vitória. A gente tem o Léo Jardim, como mencionei, o Atlético Goianiense em casa não tem conseguido jogar, conseguido pontuar, né? Está tendo dificuldades em casa, é o penúltimo colocado, o Vasco vem numa grande fase, e se você pega o Léo Jardim aqui, ainda é melhor do que o João Ricardo, só foi 3 jogos sem sofrer gols, mas são 68 defesas, né? Você pega aqui as pontuações do Léo Jardim, mesmo o Vasco tomando gol, ele vem pontuando bem, se torna uma grande opção para a rodada. O Hugo eu já vejo como um potencial de SG. O Corinthians segurar aí o Criciúma, por quê? Porque o Criciúma geralmente ele joga mais defensivo, em contra-ataque. Então o Hugo vai ser pensando em SG. Caso tome o golzinho aí, não vejo o Hugo fazendo tantas defesas. O Rafael também já é um goleiro um pouco mais arriscado, é um SG mais arriscado, é pensando mais em defesas. Porém o Rafael jogou pouco, né, na competição devido à Copa América. Mas é uma boa opção também o Rafael. E o Matheus Mendes já fez 25 defesas depois de que começou a jogar como titular no lugar do Everson, né, devido à lesão do Everson. Juventude é uma equipe que finaliza bastante, porém é uma equipe perigosa, que pode sim fazer gol, então acaba colocando em risco aí o Matheus Mendes. Esses são os goleiros que eu queria destacar para vocês. Minha dúvida é se eu vou de João Ricardo ou de Léo Jardim, certo? A gente tem que ver aí como é que vai ser a questão das cartoletas. Por enquanto eu vou de Léo Jardim, apostando aí no goleiro do Vasco, na má fase do Atlético Goianiense dentro de casa. Vamos de Léo Jardim por enquanto, beleza? Vamos agora então fechar aqui a nossa dupla de zaga, né? Dessas equipes que a gente marcou, a gente tem o Kaká, tem o Félix Torres, tem o Arboleda. Tem um grande destaque aqui para o Júnior Alonso, que deve estrear. Como eu mencionei, o jogo do Atlético vai ser no Mané Garrincha, então pode dar muito bom aí para a defesa do Atlético, mas como eu falei também do goleiro, o SG do Juventude é perigoso, só que o Júnior Alonso lembra dele, né? Batia falta, aparece bem nas bolas aéreas, muito bom nos desarmes. Falta, eu acredito que com Scarpa e Hulk dificilmente ele vai bater, né? Vai cobrar alguma falta, mas é sempre bom destacar aqui o Júnior Alonso. Os zagueiros do Corinthians, Kaká e Félix Torres. Kaká muito bom na bola aérea, o Félix Torres também. Não creio em muitos desarmes. Você pode aí pensar num golzinho de cabeça, quem sabe deles. Os zagueiros do Vasco, não gosto deles para cartola. E seria exclusivamente pensando em SG aqui, o Maicon e o Léo. Mesma forma, o Tite e o Brits não vêm bem para cartola essa temporada. Seria 2 zagueiros aí pensando mais em SG. E temos os zagueiros do São Paulo, o Arboleda e o Ferrarese. O Arboleda eu vejo como melhor opção. O Arboleda tem 19 desarmes já na competição, já fez um gol. O Grêmio, na fase que está, se torna uma excelente opção o nosso zagueiro Arboleda. E eu já vou colocar aqui que eu vou escalar Arboleda, certo? O nosso segundo zagueiro, eu estou em dúvida se a gente escala alguém do Corinthians ou se a gente faz essa aposta aqui no Júnior Alonso. Por que eu não quero tanto ir de Júnior Alonso? Porque vocês vão ver que nas laterais eu acho o Arana uma excelente opção e possivelmente irei de Guilherme Arana. Então
Vou deixar o Júnior Alonso por enquanto de fora e vamos fechar com Félix Torres do Corinthians. Bruno Fux não vejo como uma opção muito boa, nem os zagueiros do Fortaleza, nem os do Vasco. Os zagueiros do Fortaleza e Vasco eu vejo mais como opção de SG apenas, né? E eu não gosto muito de escalar pensando apenas no SG. Então vamos de Félix Torres e Arboleda. Vamos para as nossas laterais. Como eu disse, eu quero ir de Guilherme Arana, já vou escalá-lo aqui. Possivelmente eu só vou tirá-lo se, porventura, a gente não tenha cartoletas para fechar o time, né? Por conta dessa questão das cartoletas. Mas uma grande opção para a rodada, Guilherme Arana. Lucas Piton vem numa fase muito boa, né? Vem numa fase boa, de boas pontuações. Já deu 3 assistências no campeonato, fez o gol contra o Corinthians, lei do ex. A gente sabe que a jogada do Vasco é cruzamento na área para o Vegete. E o Lucas Piton é um dos que mais cruza essa bola na área para o Vegete fazer o gol. Então é uma boa opção, tendo em vista aí a questão do Atlético Goianiense em casa não ser tão forte, né? Só que como eu já estou de Léo Jardim, não vou de Lucas Piton. Saravia, mais pensando em SG, não gosto muito do nome do Saravia. A gente tem o Hugo, que é muito bom em desarmes, mas como eu disse, o Criciúma deve se retrancar para ir no contra-ataque. Mateuzinho também não gosto. Tinga também do Fortaleza não vem fazendo uma grande competição para nível de cartola. E o outro lateral do Fortaleza, a gente tem a dúvida entre Bruno Pacheco e Felipe Jonathan. Se a gente soubesse que o Bruno Pacheco jogava, se tornava uma grande opção o Bruno Pacheco. Paulo Henrique pode ser uma alternativa aí ao Piton, né? Vem se apresentando bastante na parte ofensiva também do Vasco, e desarma bastante. E temos os laterais do São Paulo, que é o Igor Vinícius e o Wellington. Estatisticamente o Wellington é uma baita opção para a rodada, né? Um lado ali que o Grêmio utiliza e que perde muita posse de bola, pode dar muito bom para o Wellington. Provavelmente irei de Wellington. Eu queria destacar aqui também o nosso lateral do Palmeiras, né? Pensando em alguém do Palmeiras, a gente tem o Piquerez. O Piquerez, sempre bom ter ele no Cartola, sempre faz 6, 5 pontos, mesmo tomando gol, mesmo perdendo o SG. E esse jogo tem tudo para ele desarmar bastante. E a defesa do Palmeiras é aquela, né? Quando a gente pensa que não vai segurar o SG, segura, imita. Quando a gente pensa que vai segurar, toma o gol, como tomou do Atlético Goianiense na rodada passada. Então o Piquerez também pode ser uma alternativa muito boa, mas devido ao preço, e eu já estou de Arana, eu vou fechar com o Wellington aqui, nossa zaga. Então a gente tem o Wellington, Félix Torres, Arboleda e Arana, e Léo Jardim, dobrando aqui a zaga do São Paulo. Vamos então para o meio campo. Meio campo a gente tem o Lucas Moura como uma boa opção aí, ofensiva. A rodada passada já foi muito bem, né? Fez aí 11 pontos, 11,20. Né? Pega o Grêmio, como falei, numa dificuldade muito grande. O Veiga sempre é uma boa opção de cartola. O Scarpa é uma excelente opção para jogada, vai jogar na sua posição. Vinha jogando improvisado ali na ala esquerda, já vai voltar, já voltou desde a rodada passada para a sua posição, é uma grande opção para a rodada. O Pochettino também, devido ao Fortaleza jogar em casa contra o Vitória. O Garro, excelente nome, certo? O Adson vem fazendo grandes atuações, o Payet deve jogar também, né? Mas o Payet é aquela, a gente confia, escala, ele sai no intervalo, às vezes machuca logo no primeiro tempo e sai. A questão do Payet é mais a minutagem. A gente tem o Pikachu também, que vem fazendo grandes atuações aí pelo Fortaleza. E é isso, então vamos marcar aqui os favoritos. A gente tem Pikachu como favorito aí para a rodada, na meu ver. Garro, Pochettino, Gustavo Scarpa e Lucas Moura. Vamos deixar o Veiga de fora. Vamos filtrar aqui pelos favoritos. Então, Lucas Moura, Scarpa, Pochettino, Garro e Pikachu. Certo? O Pochettino é o jogador mais escalado da rodada, né? Então, não tem como a gente ir sem, até por uma questão de estratégia, todo mundo vai ter. Vem jogando muito bem, vem dando assistência, vem fazendo gols. Fortaleza favoritíssimo em casa contra o Vitória, então temos que ir de Pochettino.
certo? Eu quero também alguém ofensivo do Corinthians. E eu não queria ir de Yuri Alberto. Não tá dando para confiar em Yuri Alberto. Então vou de Garro aqui também. Por conta que eu quero ter alguém ofensivo do Corinthians. Aí a gente vai ter Lucas Moura, Gustavo Scarpa e Iago Pikachu. A gente vai ter que escolher alguém aqui, certo? Como eu já estou de Pochettino, a gente descarta o Iago Pikachu. Sobra aí Lucas Moura e Gustavo Scarpa, para a gente escolher entre um dos dois, né? Queria muito ir de Lucas, o Grêmio não vem fazendo grandes atuações, mas devido ao jogo do Atlético Mineiro não ser basicamente fora de casa, mas é no Mané Garrincha, o Juventude não vai jogar lá no Sul, então pode dar bom aí para o Atlético Mineiro, o Scarpa fazendo a dele, então vamos confiar aí em Gustavo Scarpa e fechar nosso meio campo. Certinho? Vamos lá, para o ataque então agora. O ataque que a gente tem Hulk. Vamos marcar logo os favoritos. Hulk. A gente tem Paulinho. A gente vai ter que mexer aqui nos favoritos, por conta que a gente deixou lá os meias favoritos. A gente vai ter que tirar os meias. Eu não coloquei Pro nesse time, galera, porque esse time vai ser mais para o nosso canal. Vamos fechar aqui Hulk, Paulinho, Vegete, Luciano, Lucero, Caleri. Não vai dar para marcar. É muita opção boa no ataque. A gente tem aqui, ó, Hulk, Paulinho, Vegete, Luciano, Lucero, Caleri, Ferreirinha, Estevão, certo? E Yuri Alberto para quem quer arriscar, e Wesley. É os que eu vejo com mais potencial. Wesley e Yuri Alberto pelo Corinthians, Estevão pelo Palmeiras, os três do São Paulo, Ferreirinha, Caleri e Luciano, Lucero, Vegete, Paulinho e Hulk, né? Lucero vem numa fase tremenda, vem fazendo gols todo jogo, tá na cola aí olha as últimas pontuações do Lucero. Então, o jogo em casa, cobra pênalti, Fortaleza favorito, a gente tem que ter o Lucero no nosso ataque. Vamos ficar de olho nas cartoletas, só temos 30, né? Tá acabando aí nossas cartoletas, a gente precisa de mais 2 atacantes e de um treinador, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fechar. Eu queria também o Caleri. Por que o Caleri? Porque a gente não tá de Lucas, não tá com o Lucas aqui no meu campo, não tem ninguém ofensivo do São Paulo, devido à fase do Grêmio, é bom ter Caleri no ataque, certo? O Wesley e o Roberto, eu vou fugir desses dois. O Wesley só mitou, só conseguiu pontuar bem no Cartola uma única vez. O Yuri Alberto não está naquela fase muito boa, então não vou me arriscar com ninguém do Corinthians. O Estevão está numa fase espetacular, mas o jogo é difícil, então vou descartar também o Estevão. E eu quero um atacante do Galo. A gente fica entre Hulk e Paulinho. E eu vou de Hulk, porque o Hulk a gente tem a média básica, né? Que se der zica e ele não fizer gol, ele consegue aí pontuar mesmo sem fazer gol ou dar assistência. O Paulinho já é mais dependente do gol. Então eu vou fechar com o Hulk no ataque. Sobrou 5,89 cartoletas. Não sei se dará para algum treinador. Desses aqui que estão marcados, que a gente marcou aqui, não tem nenhum, né? Vamos ver aqui se tem algum treinador que a gente consegue escalar. Não tem, né? Não conseguimos escalar nenhum treinador com essa quantidade de cartoletas, né? Então é aí onde agora que a gente vai ter que ver onde que a gente mexe aqui nesse time para poder conseguir encaixar o treinador. Quem que a gente tira para economizar cartoletas aqui? A gente tira o Arana da lateral, será? Vai sem Arana, economiza no goleiro, tira o Léo Jardim e vê um goleiro mais baratinho, mas será que tem? Quem que teria? Vamos filtrar aqui pelos mais baratos.
Tem como filtrar aqui pelo mais barato? Não, não tem, né? O filtro aqui, né? Tá aqui, já está pelo preço. Os mais baratos só tem o Lucas Arcanjo, do Vitória, não vejo uma boa opção. Não vejo o Ronaldo como uma boa opção. Temos o Matheus Mendes, quem sabe. Né? Temos o Rafael, que é um pouco mais barato do que o Léo Jardim, mas a gente já está com 2. Então vamos continuar de Léo Jardim, vamos tentar economizar em outra posição. Tem o Guilherme Arana, que a gente pode tirar e com outro lateral, né? Aí a gente poderia lançar um Júnior Alonso aqui na zaga no lugar do Félix Torres ou então até mesmo do Arboleda. Vamos fazer isso então. Vamos tirar o Arana, vamos tirar o Félix Torres, vamos colocar o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Júnior Alonso, não é? Na lateral, vamos primeiro para o treinador. Vamos ver qual treinador que a gente vai escalar desses mais baratos. A gente tem o Ramon Dias, Renato Gaúcho, Gabriel Milito, Vojvoda, Arthur Jorge, Abel Ferreira. Vamos de Ramon Dias do Corinthians, vamos confiar na vitória do Corinthians, né? Em cima do Criciúma. E sobram 12 cartoletas aí para o lateral, que não dá para o Arana, mas dá para o Piquerez. O Piquerez, como eu falei, o Palmeiras, quando a gente menos espera, vai lá e segura o SG. Então vamos dar essa moral aí para o Piquerez. Então vamos fechar nosso time assim, certo? Léo Jardim, Wellington e Piquerez nas laterais, Arboleda e Júnior Alonso na zaga, Pochettino, Scarpa e Garro no meio campo, e Lutero, Hulk e Caleri no ataque, Ramon Dias de técnico. Lembrando que, se eu tivesse cartoletas, eu iria com o Guilherme Arana na lateral, Félix Torres na zaga, e de treinador, possivelmente eu iria de Milito, do Atlético Mineiro, ou Zubeldia, do São Paulo, ou Vojvoda. Mas eu vejo o Vojvoda como melhor opção para treinador, certo? Como não temos cartoletas, vamos aqui de Ramon Dias. Capitão, a gente tem aqui o Lutero, uma boa opção de capitão, Caleri, Hulk, né? Eu estou confiando no Galo, estou confiando que o Atlético vai vencer o Juventude, o jogo é numa mega rincha, o Hulk tem uma média básica muito boa, então vamos de Hulk capitão. Fechou, galera? Depois eu escalo o banco aqui, vou ver se na escalação do Galo se vai ter alguma novidade, qualquer coisa a gente tira o Alonso. Se tiver novidades aí na escalação do Galo, a gente vai tirar o Júnior Alonso, se ele não for jogar, vai colocar o Félix Torres e vai colocar alguém aqui na lateral no lugar do Piquerez, certo? No mais é isso, agradeço demais aí a atenção de vocês, estamos de volta, vamos partir aí para a mitada, acompanhe nosso time lá no Cartola Flix, Clube Cartola Flix, você vai adicionar lá no parciais, onde você utiliza aí a escalação do seu time, coloca lá para você acompanhar a nossa pontuação. Meu time oficial é o Palestra, vou ver como vou escalá-lo. E no mais é isso, espero ter ajudado, até a próxima e fiquem com Deus.